Muito bom dia e, é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 15, a partir do verso 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Deus falava de um tempo e de uma circunstância. Saiba que nós não somos aquilo que estamos vivendo. Nossa essência, nossa fé, a promessa de Deus que é permanente, é eterna, nos leva a triunfar sobre momentos, sobre circunstâncias e sobre tempos. Mas há momentos em que o tempo da nossa vida, em que as circunstâncias se levantam contra nós, e isso começa a nos moldar. Tempos de tristeza, porque a Bíblia diz que há tempo de chorar. Há tempos em que muitas vezes a enfermidade domina sobre nós. Há tempos, segundo a palavra de Deus, que é a noite. A noite, a Bíblia diz que o choro ele pode durar uma noite. Fala de um tempo, de uma circunstância, de um momento, mas nós, em momentos assim, precisamos compreender que a vontade de Deus para nós é permanente, que esse momento que nós estamos vivendo não há de nos vencer, nos derrotar ou nos prender dentro da circunstância. A Bíblia diz que aquilo era um tempo, um momento, onde não havia paz nem para os que entravam, nem para os que saíam. Paz na Bíblia, obviamente, não é a ausência de guerra. A paz é um sentimento interior. A paz é aquilo que eu permaneço sentindo diante das abrulhas, diante das dificuldades e das muitas tribulações da minha vida. A paz me leva a um estado de equilíbrio diante da depressão. A paz me leva a um estado de equilíbrio diante das dores, das perdas, das doenças, das crises financeiras. Só que a Bíblia diz que aquele tempo não havia paz. As pessoas dentro do seu coração estavam com medo, estavam passando por tribulações e por muitas aflições. Há momentos em nossa vida que quem rege as circunstâncias não somos nós, é o tempo, é o momento. E há tempos na nossa vida em que às vezes nós não dormimos, há tempos em que nós nos preocupamos, há tempos em que nós andamos cheios de aflição, cheios de ansiedade, cheios de lágrimas nos olhos, e isso começa a mexer com a nossa estrutura e com os nossos valores. E a palavra do Senhor, ela diz assim: Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes de Israel. Você entende isso? Eles não tinham paz e eram sobrecarregados de perturbações. Eles não tinham paz e as coisas da vida começavam a dar errado. Eles não tinham paz e viviam debaixo de muita aflição, de muita preocupação. A sua mente era constantemente bombardeada com a enfermidade de um filho, com um acidente que aconteceu, com uma cobrança inesperada, com algo difícil que aconteceu na sua vida e na sua casa. Eram pessoas que, além de não sentir paz interior, a sua vida era cheia de perturbações. Eu gosto muito dessas verdades bíblicas, porque a ausência de paz muitas vezes é só um sentimento emocional, é só a nossa forma como nós encaramos a vida, como nós reagimos aos problemas. Há pessoas que são tão aceleradas na sua mente, no seu psique, que qualquer momento da sua vida rouba a sua paz, ele não tem tranquilidade. Há pessoas que a cada telefone que toca ela sente medo, há pessoas que têm aflições que são só emocionais e já são dolorosas demais, porém são só emocionais. Mas há pessoas que, além de todas essas perturbações, dessas dores, dessas aflições, eles têm problemas reais. Eles têm dores que são verdadeiras, doenças que são verdadeiras, perdas que são verdadeiras, crises que são de fato muito dolorosas e muito difíceis na vida. São pessoas que estão vivendo sem paz e, além disso, estão sufocadas por perturbações.
Quantas pessoas estão passando por perturbação no seu trabalho? Quantas pessoas estão passando por perturbações na sua família, com filho envolvido com droga, num relacionamento ruim, com filho problemático, passando por muitas adversidades na fase da sua rebeldia? São pessoas que começam a lançar perturbações na nossa vida, e quando nós estamos enfrentando as perturbações, sem paz no nosso interior, a possibilidade de nós nos destruirmos é muito grande. Quando nós não entendemos que isso é um tempo, é um momento, é uma circunstância, mas nós estamos vivendo sem paz, e além da falta de paz, nós estamos vivendo debaixo de muita perturbação, isso mexe conosco e com a nossa estrutura. E olha o que diz a Sagrada Escritura no verso 6, ele diz assim: porque nação contra nação, cidade contra a cidade, se despedaçam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Meu Pai, que palavra dura! A Bíblia diz que uma nação se levantava contra a outra e as duas se destruíam. Você já viu que tem momentos no relacionamento que é assim? Que você está se destruindo e destruindo o seu cônjuge. Você já viu que há momentos assim que você está se destruindo e destruindo seus filhos, e seus filhos também passam a destruir você e a se destruírem? Há momentos da nossa vida em que nós estamos tão chateados com o nosso trabalho que nós estamos destruindo a nossa vida profissional e estamos fazendo mal à empresa na qual nós trabalhamos. A Bíblia diz que uma nação se levantou contra outra e havia então muita guerra, haviam muitas perturbações e muitas crises, e eles começaram a se destruir, começaram a se diminuir, a perder força, a perder estrutura. E a Bíblia é um livro tão tremendo que diz que Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Angústia é um sentimento interno. Angústia é um sentimento de tristeza que fica dentro do nosso coração. Angústia é aquele nó que dá na nossa garganta, aquela lágrima que desce sem a gente entender o porquê que nós estamos chorando. Angústia é aquele momento que nós olhamos para a vida com um olhar de desânimo. Angústia é aquele momento na vida que nós olhamos para nós mesmos, para a nossa força, para a nossa estrutura, e nós imaginamos que não conseguimos mais nos levantar daquele momento de dor, não conseguimos mais nos levantar daquele momento de perda. Você entende o que diz a palavra de Deus? Eles viviam um tempo em que não havia simplesmente paz para eles. A palavra do Senhor diz que eles estavam sendo conturbados, havia muita guerra, eles estavam destruindo os outros, mas também se destruindo, e além disso havia no seu coração muita angústia. Aí a palavra de Deus, ela diz no verso 7, a saída para vencer tempos e momentos assim. A palavra do Senhor diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos. Que palavra, não é? A Bíblia diz assim: em momentos assim seja forte e não deixe a sua mão desfalecer. Não deixe a sua mão largar o arado. Não deixe a sua mão desistir da sua família, do seu relacionamento. Não deixe a sua mão desistir da sua faculdade, do seu estudo, do seu trabalho. Não deixe a sua mão desistir da sua empresa. Não deixe a sua mão desistir dos seus sonhos. Ele diz: é necessário ser forte em momentos assim. Mas bispo, Deus está pedindo força exatamente no momento que eu estou mais fraco. Deus está pedindo força a um homem sem paz, a uma pessoa que está vivendo de guerra, a uma pessoa que está cheia de conflito, conturbado por toda sorte de problema. Vem Deus e me pede força. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. A Bíblia não está falando da força do braço humano, da força da alma humana. A Bíblia está falando da força do Espírito de Deus sobre a sua vida. Está falando sobre a força do poder de Deus operando em você. Ele diz: se você tem passado por momentos assim, é momento de você ser forte. É momento de você não desistir, ainda que tudo esteja dizendo para você desistir, ainda que todos estejam dizendo para você desistir, ainda que você no seu interior esteja dizendo para você mesmo que é necessário desistir. Não solte, não enfraqueça a sua mão. O Senhor é contigo, Deus vai te abençoar. E olha que verdade de Deus no final desse verso, eu vou ler ele novamente, diz assim: mas sede forte e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra, ela terá recompensa. Deus recompensa aquele que crê. Existe um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, está no livro de Hebreus. A Bíblia diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam ou daqueles que creem. Quando a palavra galardão ela é dita, galardão significa presente.
Ele diz assim: é necessário que você acredite em Deus e acredite que Deus é um Deus presenteador. Ele é um Deus que dá o presente, que dá o galardão. O que a Bíblia diz aqui é que no tempo da dor, no tempo da luta, no tempo da aflição, no tempo da angústia, seja forte, não desfaleça a sua mão, porque Deus vai te dar a recompensa, Deus vai te dar o milagre, Deus vai te dar a vitória. Ah, bispo, mas a Bíblia está dizendo então que eu vou negociar com Deus, eu vou fazer algo interessado em ter a bênção de Deus. Isso não é uma negociação, isso é uma promessa, isso é uma verdade de Deus sobre a sua vida. Deus não é homem para que minta. Se você for forte, se você não abrir mão, se você crer apesar do tempo difícil que você está fazendo, Deus vai te dar a recompensa e a vitória da sua vida. É como ter a herança, é como o pai deixar escrito aquilo que é seu, que ele está deixando para você. Você não está roubando aquilo, você não está interessado naquilo, você só está cumprindo a vontade do Pai. Você só está pegando aquilo que está escrito, que Ele deixou a vontade dele escrita e apropriando. E eu quero te convidar nessa manhã a apropriar dessa verdade, a apropriar da recompensa e do milagre de Deus. Quero te convidar, você que está passando pelo tempo da dor, a você que está passando pelo tempo da guerra, da aflição, a você que está passando pelo tempo da angústia, o tempo em que você está perdendo muito, o tempo em que as crises, as lutas, as dores têm roubado de você. Seja forte, não abra mão daquilo que Deus te deu, e o Senhor vai te dar um milagre e a recompensa em nome de Jesus. Se você crê assim, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã eu apresento este homem e esta mulher que nesse momento oram comigo. E eu clamo a Ti, meu Deus, pelo milagre, pela vitória e pelo poder do Senhor. Deus, quebra o tempo de dor, tira o tempo de resistência. Senhor, esse tempo de luta, esse tempo de aflição, de angústia, esse tempo em que este homem e essa mulher têm passado de muita tribulação na vida, de muita guerra, de muita perturbação que tem acontecido na vida para roubar a paz, a tranquilidade. Em nome de Jesus, muda a sorte nessa manhã, que o poder de Deus opere em sinais, em milagres, que a vitória do Senhor esteja sobre esta vida. E eu lhe peço, Santo Espírito de Deus que está no interior deste homem e desta mulher, renova a força. Eu chamo a existência à luz, à vida, à energia, ao poder de Deus. Que haja milagre para curar a depressão, a angústia. Que haja milagre para que essa pessoa receba da força do Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, este homem, essa mulher não deixe sua família, sua casa, não deixe de lutar pelos sonhos, pelo milagre de Deus. E que nessa manhã o Senhor abra a porta da recompensa, da vitória, do galardão. Que o Senhor libere hoje, Senhor Jesus, um milagre soberano e sobrenatural sobre esta vida. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira e eu quero convidar você, se você deseja receber esse áudio diariamente, entre em contato comigo via WhatsApp através do número 41 987966353. É só você dizer que quer receber o áudio ou a palavra de Deus e eu vou enviar para você diariamente. Que hoje, sexta-feira, seja um dia de vitória e de bênção para você, em nome de Jesus.